Ela chegou cansada, com malas pesadas e um coração totalmente partido. Maria Helena parou diante do que deveria ser a entrada do seu novo destino. O peso das 2 malas de couro e das 3 sacolas de ráfia parecia triplicar sob o sol forte do interior, castigando seus ombros já cansados de uma vida de luto. Seus pés, protegidos por sapatos velhos e gastos pela caminhada na estrada de terra, latejavam. Ela olhou para o papel amassado em sua mão. O endereço estava correto, mas o que seus olhos viam era um cenário de pesadelo e abandono total. As cercas que deveriam proteger o limite da sua nova propriedade não passavam de estacas podres e arames retorcidos no chão. Não havia limite entre a estrada e o seu sítio. Tudo estava entregue à própria sorte e ao tempo. O mato, alto e agressivo, havia tomado conta de cada centímetro de terra. Não havia sinal de plantação ou caminho, apenas um mar de ervas daninhas e espinhos que chegavam à altura da sua cintura, escondendo os perigos da terra. No centro daquele matagal, a casa surgia como uma sombra triste. Maria Helena sentiu um nó apertar sua garganta. Aquela não era a morada que o corretor descrevera. As paredes de tijolo e barro mostravam rachaduras profundas, como feridas abertas. O telhado estava cedendo de um lado, com telhas quebradas que deixavam o interior exposto à chuva. As janelas, sem vidros ou trincos, pareciam olhos vazios e sem vida, observando a chegada daquela mulher solitária e carregada de tralhas. Foi para isso que ela guardou cada centavo do pouco que o marido deixou? O dinheiro da lavoura, suado, sagrado e contado nota por nota, agora parecia ter sido jogado fora em troca de um monte de entulho e ruína. Ela ajeitou a alça da bolsa pesada no ombro, sentindo o tecido do seu vestido de chita azul desbotado grudar na pele suada. O vento trazia um cheiro forte de mofo e podridão, vindo de dentro da construção que agora lhe pertencia. Não havia vizinhos por perto para lhe dar as boas-vindas, apenas o som do vento batendo em uma porta de madeira solta. A solidão daquele lugar era tão vasta quanto o matagal que cercava a casa em pedaços. Maria Helena respirou fundo, sentindo o peso da realidade esmagar seu peito. Ela apertou as alças das malas e, com um olhar de pura determinação, deu o primeiro passo para dentro do mato. Ela não tinha mais para onde voltar. O nome dela era Maria Helena Pereira da Costa, 52 anos carregados com a dignidade silenciosa de quem aprendeu desde cedo que a vida no sertão não pede licença para chegar nem para bater na porta. Nascida em Itapetinga, filha de lavrador e de uma mulher que criou 6 filhos com uma cozinha de fogão a lenha e muita fé, ela conhecia o peso do trabalho como se conhece o peso dos próprios ossos. Por 28 anos, Maria Helena foi esposa de Zeferino, um homem bom, silencioso como a terra seca, que plantava feijão e criava galinha no quintal. Não tinham muito, mas tinham paz. Tinham a casa, tinham os filhos já criados e tinham o costume de sentar na varanda ao fim do dia sem precisar de palavra. Foi esse homem que ela enterrou numa manhã de março, sozinha, com 2 filhos que moravam longe e um cunhado que apareceu só para cobrar parte da herança. O que veio depois foi uma avalanche. O cunhado de Zeferino, Nerval, apareceu com papéis que ninguém entendia e uma voz que não aceitava a resposta. Dizia que metade do sítio onde eles moravam pertencia ao falecido de direito, mas que o registro estava em nome da família. Maria Helena não entendia de lei, mas entendia de injustiça. Em menos de 3 meses, ela se viu sem casa, sem roça, e com apenas uma pilha de dinheiro contado sobre a cama. A poupança do casal, pouco mais de 12 mil reais, tudo que Zeferino havia guardado debaixo do colchão ao longo dos anos. Foi com esse dinheiro que ela tomou a decisão mais corajosa e talvez mais impulsiva da sua vida. Um corretor de imóveis da cidade vizinha, de paletó puído e sorriso largo, lhe mostrou fotos de um sítio pequeno no município de Canavieira, interior da Bahia. Dizia ser um lugar simples, mas com água,
com terra boa e com uma casinha humilde pronta para morar. Maria Helena assinou o papel sem ao menos visitar o lugar. Não havia tempo para hesitação. Havia gente querendo a ver partir. E assim ela partiu, com as 2 malas de couro herdadas da mãe, as sacolas de ráfia abarrotadas de lençóis e panelas, o vestido de chita e os 12 mil reais que agora somavam menos de 9 mil depois de pagar o documento. Partiu sozinha, de ônibus, com uma parada em Jequié e outra em Boa Nova, até chegar ao trecho de terra que o motorista indicou com um gesto vago e disse: "É aqui, dona. Desça aqui. O sítio da senhora é uns 500 metros para dentro. Se você quer saber se Maria Helena vai conseguir dormir sob aquele telhado podre esta noite, ou se vai precisar pedir abrigo a um estranho, fica aqui com a gente. Essa história é real, é brasileira e vai até o fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem uma mulher nova aqui, carregando o peso do mundo nos ombros e a coragem no peito. E se você conhece uma história parecida com a de Maria Helena, conta pra gente nos comentários. São histórias como essa que fazem este canal existir. Agora vamos continuar. O que aconteceu quando ela entrou naquele matagal vai te surpreender. Maria Helena entrou no mato com as malas batendo nas coxas e o coração numa reza baixinha. A vegetação era alta e densa. Os espinhos do mato arranhavam seus braços magros e agarravam o tecido desbotado do seu vestido, como se a terra quisesse retê-la ali, imóvel, sem saída. Ela usou uma das sacolas de ráfia como escudo, abrindo passagem com o braço estendido, e foi caminhando devagar, com cuidado, olhando onde pisava. Tinha medo de cobra, tinha medo de buraco, tinha medo, sobretudo, do que ia encontrar lá dentro. A casa, vista de perto, era ainda pior do que parecia da estrada. As paredes de tijolo sem reboco estavam manchadas de umidade até a metade, com um musgo verde escuro que subia lento como uma doença. A porta da frente estava presa pelo ferrugem da dobradiça, e Maria Helena precisou empurrar com o ombro 3 vezes, antes de ela ceder com um gemido de madeira velha. O cheiro que saiu de dentro era fundo, pesado, o cheiro de lugar que ninguém habitava há muito tempo. Ela ficou parada no vão da porta por um longo momento, olhando para o escuro do interior, antes de dar o passo que não tinha volta. Por dentro havia 2 cômodos, uma sala que fazia as vezes de cozinha e um quarto. O piso era de cimento rústico, com manchas de água acumulada que haviam secado em forma de mapas por todo o chão. No teto, uma das telhas estava completamente aberta para o céu, e pela abertura entrava um retângulo de luz forte que iluminava a poeira em suspensão como uma coluna de ouro podre. No canto da sala, o que havia sido um fogão a lenha de tijolos estava esfarelando, com as pedras espalhadas em volta como ossos. Não havia torneira, não havia banheiro dentro. Maria Helena olhou para tudo aquilo, e pela primeira vez desde que Zeferino havia morrido, ela chorou de verdade. Não o choro contido do velório, não o choro seco da despedida, mas o choro fundo que sobe do lugar mais escondido do peito e não pede permissão para sair. Ela chorou por um bom tempo, sentada na soleira da porta, com as malas ao redor. Depois, limpou o rosto com a barra do vestido. Olhou para o céu que começava a ficar cor de laranja e disse em voz alta, para ninguém: "Tá bom." Agora o bicho pegou de vez. O que fazer? Capítulo 2. A vizinhança distante. A primeira noite. Maria Helena passou com a porta encostada e as malas empilhadas atrás dela como barricada. Deitou no chão, sobre um dos lençóis que havia trazido, usando a bolsa maior como travesseiro. Não dormiu quase nada. Os sons da mata à noite eram um mundo que ela não conhecia. Corujas, grilos, o vento batendo na telha solta no teto e, uma vez, perto da madrugada, um barulho de animal grande passando devagar do lado de fora que a fez ficar completamente rígida até o som desaparecer. De manhã cedo, ela se levantou com o corpo doendo e a determinação de quem não tem alternativa.
Fez um inventário do que havia trazido: 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz, uma lata de banha, 2 pacotes de bolacha salgada, 1/3 de uma barra de sabão e menos de R$ 800 no fundo da bolsa, o que restava depois das despesas da viagem. Com isso, ela precisava reconstruir uma vida. Ela saiu a pé pela estrada de terra, com o sol ainda baixo, em busca de vizinhos. Caminhou quase 2 quilômetros antes de avistar um telhado vermelho entre as árvores. Era uma casa de alvenaria simples, com um quintal cheio de galinhas e uma mulher de coque alto, pendurado batendo um tapete na varanda. A mulher se chamava Neuza, tinha uns 60 anos, e olhou para Maria Helena da cabeça aos pés antes de perguntar nada. "A senhora é quem comprou o sítio do Geraldo?" ela disse, mais como afirmação do que pergunta. "Comprei sim. Vim morar. Ai, minha filha." Neuza balançou a cabeça com uma expressão que misturava pena e respeito. "Aquilo ali é um desaforo. O Geraldo sumiu faz 1 ano e deixou tudo virar mato. A senhora comprou gato por lebre." Maria Helena engoliu seco. Ela sabia disso. Não precisava que ninguém confirmasse. Mas ouvi-lo dito em voz alta doeu de um jeito diferente. Capítulo 3. A troca Neuza. Era uma mulher de palavras diretas, mas de coração generoso. Convidou Maria Helena para tomar café na cozinha, e foi ali, entre um copo de leite quente e uma broa de milho, que a conversa começou a abrir uma porta diferente. Neuza tinha 2 filhos adultos que moravam na cidade. O marido trabalhava em roça de terceiro e ela tocava a casa sozinha. Havia muito serviço e pouca gente para fazer. "Se a senhora precisar de um lugar enquanto arrumar aquilo," Neuza disse, escolhendo as palavras devagar, "eu tenho um quartinho aqui nos fundos. Não é grande coisa, mas é limpo e tem cama." "E o que a senhora precisaria em troca?" Maria Helena perguntou, porque aprendera que nada vinha de graça e que era melhor falar logo do que ficar devendo favor que ninguém combinou. "Me ajuda no serviço. Cozinhar, lavar, cuidar do quintal. Meu marido some segunda e volta sábado. É muita coisa para uma mulher só." Maria Helena colocou o copo de leite na mesa com cuidado e olhou para Neuza nos olhos. "Eu topo." Ela ficou 8 dias na casa de Neuza. Dias de trabalho pesado, do tipo que ela conhecia de cor. Acordar antes do sol, acender o fogão a lenha, fazer o café, varrer o terreiro, tirar leite da cabra presa no quintal dos fundos, lavar roupa na pedra, cozinhar o almoço, lavar louça, remendar, costurar, e ainda assim sobrava tempo para pensar. E foi pensando nos interstícios do serviço que Maria Helena começou a traçar um plano. Ela não podia reformar a casa sozinha. Não tinha dinheiro suficiente para contratar pedreiro. Mas tinha o que muita gente no interior valoriza mais do que dinheiro: disposição para trabalhar e uma reputação que precisava ser construída do zero. Ali era uma terra nova. Ninguém sabia de onde ela vinha, quem ela havia sido, o que havia perdido. Isso era ao mesmo tempo uma ferida e uma liberdade. Capítulo 4. Construindo com as mãos. Foi Neuza quem apresentou Maria Helena ao velho Mundinho, um homem de 70 anos e espinha dobrada que havia sido pedreiro a vida toda e agora trabalhava por diária quando o corpo deixava. Mundinho apareceu no sítio numa manhã de terça-feira, acompanhado de um neto de uns 14 anos chamado Tião, e ficou parado na entrada da propriedade olhando para a casa com aquela expressão calma de quem já viu muita coisa ruim e sabe que ruína tem conserto. "Essa telha cede mais uma chuva pesada e derruba o telheiro", ele disse apontando com o queixo. "O resto dá para ir ajeitando aos poucos. A estrutura da parede ainda está firme. Tijolo velho é bom tijolo. Quanto o senhor cobra para começar pelo telhado?" Maria Helena perguntou. 300 pela mão de obra. Material a senhora compra separado. Telha, cimento, areia. Uns 400 mais, se for pouco. Ela fez a conta de cabeça. R$ 700. Quase todo o dinheiro que restava. Ficaria com menos de R$ 100 na bolsa. Mas sem telhado não havia casa. E sem casa não havia nada. Maria Helena disse que sim.
E para completar o que precisava, fez o que jamais havia feito na vida. Foi de porta em porta na estrada, nas 3 propriedades mais próximas, e ofereceu seus serviços. Cozinhava, lavava, costurava, fazia doce, cuidava de criança. Em 2 dias, tinha fechado 3 acordos. Uma semana de cozinha na casa do fazendeiro Aristeu, em troca de R$ 150. 2 dias de lavagem de roupa na casa da dona Conceição, por R$ 50. E uma sacola de mantimentos. E a promessa de fazer quitutes para a festa de aniversário da filha da dona Iraci, em troca de R$ 40 e 2 dias de uso do fogão industrial da vizinha para cozinhar em maior quantidade. Não era muito, era tudo. Ela trabalhou aquela semana sem um dia de folga, com os pés que já doíam, doendo mais ainda, mas com uma chama acesa no olhar que Neuza notou e comentou numa noite, quando as duas estavam sentadas na varanda depois do jantar. A senhora tem uma força que assusta, Maria Helena. De onde vem isso? Não tem de onde vir não, dona Neuza. É que não tem outra opção. Capítulo 5. O primeiro Teto Mundinho e o neto Tião começaram o serviço na segunda-feira seguinte. Maria Helena ficou no sítio o dia inteiro, trabalhando ao lado deles. Carregava telha, misturava cimento com água num balde velho que havia encontrado no mato, catava pedra e tijolo solto para reforçar a base do fogão. O sol castigava sem piedade, e ela não tinha chapéu. Tião lhe emprestou um boné velho, e ela usou sem cerimônia. Naquele dia, Mundinho reparou no vestido de chita azul desbotado, nas sandálias já com a sola separando, no jeito determinado com que ela carregava peso sem reclamar, e disse em tom baixo, quase para si mesmo: essa mulher não veio para ficar não, veio para construir. Ele tinha razão, e ela sabia disso, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta. Em 3 dias, o telhado estava no lugar. Não era um telhado bonito, mas era firme. As telhas novas, cor de tijolo claro, contrastavam com as paredes escurecidas pelo tempo, mas aquela diferença de cor, longe de parecer remendo, parecia uma promessa. Aqui começou algo novo. Maria Helena ficou parada no terreiro, olhando para o telhado consertado, com as mãos nas cadeiras e o sol nas costas, e sentiu uma coisa que há meses não sentia. Algo parecido com alívio. Essa noite, pela primeira vez desde que havia chegado ao sítio, ela dormiu dentro da casa. Ainda no chão, ainda sobre o lençol, ainda com os barulhos do mato chegando pelas janelas sem vidro, mas sob um teto inteiro, sob algo que era seu. Ela fechou os olhos e sussurrou o nome de Zeferino no escuro, não com tristeza, mas como quem apresenta um lugar novo a alguém que não pode vir pessoalmente. Olha onde eu cheguei, seu teimoso! Olha onde eu cheguei! Nos dias que se seguiram, Maria Helena foi aos poucos transformando o interior da casa. Caiu as paredes com cal que o próprio Mundinho lhe arrumou de um sobra de obra. Improvisou cortinas com um lençol velho cortado ao meio. Fez uma prateleira com 2 pedaços de madeira que encontrou no mato e 2 tijolos como apoio. Plantou 3 mudas de coentro e uma de pimenta num canteiro de barro que abriu com as próprias mãos ao lado da casa. Pequenas coisas, mas cada uma delas era um gesto de pertencimento, um ato de dizer: eu estou aqui, eu escolhi ficar, isso aqui é meu. A fama de sua comida havia começado a circular entre os vizinhos. Dona Iraci havia contado para a filha, que contou para a vizinha, que contou para o dono do mercadinho na entrada da estrada principal, que a dona do sítio velho do Geraldo cozinhava igual a restaurante e trabalhava por preço justo. E foi assim que apareceu o primeiro pedido de encomenda, um bolo de milho e 2 litros de doce de leite para um batizado na próxima semana. Maria Helena anotou o pedido num pedaço de papel de pão dobrado e guardou na bolsa com o mesmo cuidado com que Zeferino guardava cédula nova. Era o começo de algo. Ela não sabia ainda o tamanho do que estava plantando, mas sentia, como se sente o tempo virando antes da chuva, aquela pressão diferente no ar, que aquele momento era uma virada.
Não a virada do conto de fadas, não a salvação de uma vez, mas a virada lenta e honesta de quem vai ganhando terreno palmo a palmo, igual a roça que cresce no seco, devagar, mas cresce. Na tarde daquela sexta-feira, ela se sentou no batente da porta reconcertada. Mundinho também havia ajustado a dobradiça, sem cobrar a mais, só por capricho de profissional. Tirou os sapatos gastos e colocou os pés descalços na terra do seu terreiro. A terra estava quente do sol. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O vento trouxe cheiro de mato verde, de terra úmida de ontem à tarde, de fumaça distante de alguém cozinhando. Um cheiro de interior, um cheiro de vida recomeçando. Maria Helena não havia chegado ao interior da Bahia em busca de aventura. Havia chegado em fuga, com o coração machucado, os bolsos quase vazios e o único mapa disponível sendo o pedaço de papel amassado com um endereço que se revelou uma armadilha. E, no entanto, de dentro dessa armadilha, ela havia começado a construir algo que ninguém havia lhe dado, um lugar que era seu. Há uma coisa que mulheres como Maria Helena carregam que não cabe dentro de mala nenhuma. Não é coragem no sentido heróico, aquele que aparece nos filmes com música de fundo e câmera lenta. É uma coisa mais dura e mais discreta. A capacidade de continuar depois que tudo que parecia certo se desfez. De continuar não porque é fácil, não porque alguém está olhando ou vai aplaudir, mas porque parar não é opção quando você ainda tem pés, e ainda tem mãos, e ainda tem um dia pela frente. Ela tinha 52 anos. Tinha um telhado consertado, 300 e poucos reais na bolsa, 3 mudas de coentro plantadas e um pedido de bolo de milho para um batizado. Em outro tempo da vida, isso pareceria pouco. Naquele momento, era exatamente suficiente para seguir em frente. O que a história de Maria Helena nos lembra, e é preciso que lembremos, é que a reconstrução de uma vida raramente começa com um grande gesto. Ela começa com uma conversa numa varanda alheia, com um copo de leite aceito sem humilhação, com a disposição de dizer sim para trabalho que ninguém viu como generoso porque era trabalho e pronto. Começa com um telhado, começa com uma noite dormida no chão, mas em chão próprio. Há milhares de Marias Helenas espalhadas pelo interior do Brasil. Mulheres que perderam marido, que foram expulsas de casa por cunhados e sogros e papéis que não entenderam, que subiram em ônibus com malas pesadas e desceram em paradas de terra sem saber direito o que viria depois. Mulheres que trocaram um jantar por um lugar para dormir, que ofereceram sua mão de obra com dignidade quando podiam ter pedido com a cabeça baixa, que construíram vizinhanças do nada, porque a vizinhança é sempre construída por quem chega com vontade de pertencer. Essas mulheres existem de verdade, com nome e com história, com vestido de chita e com bolsa no ombro. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você também sabe que essas histórias precisam ser contadas. Maria Helena voltou a sentar no batente da porta todo fim de tarde daquele primeiro mês. Era o ritual que ela havia criado sem perceber. Tirar os sapatos, colocar os pés na terra, respirar o vento que vinha do mato e ficar quieta por uns minutos antes de acender o fogão para o jantar. Era o modo que ela havia encontrado de fazer as pazes com o dia, seja ele bom ou ruim, seja ele cheio de serviço ou cheio de dúvida. Numa dessas tardes, a Tião, o neto do Mundinho que havia ajudado no telhado, passou pela estrada de bicicleta e parou na entrada para gritar: "Dona Maria Helena, a minha avó quer saber se a senhora vem no almoço de domingo. Vai ter galinha caipira." Ela sorriu. O primeiro sorriso largo, espontâneo, sem esforço, desde que havia chegado. "Diz pra ela que eu vou sim, e que vou levar o doce de leite." O menino foi embora na bicicleta levantando poeira, e ela ficou parada, com o sorriso ainda no rosto, olhando para a estrada de terra que havia sido, poucos dias antes, o cenário do seu pior medo. A mesma estrada. Outro olhar, é assim que recomeça, não com fanfarra,
com uma galinha caipira no domingo e com a certeza silenciosa de que você tem onde chegar. Você tem vizinho, você tem teto, você tem terra. Maria Helena tinha tudo isso e havia conquistado cada pedaço com as próprias mãos. Se a história de Maria Helena tocou você de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa história hoje e não esquece de se inscrever. Na semana que vem tem mais uma mulher, mais uma jornada, mais um recomeço. Até lá!